O contrato ele pode terminar por vários motivos. Ele pode se resolver por si só. Se for um contrato por prazo determinado e eu não tenho mais interesse de trabalhar com aquele representante ou explorar aquela área, acabou. É um jeito de se terminar, é resolvido o contrato. Agora, também pode ser que os dois lados cheguem à conclusão de que não querem mais trabalhar desse jeito. Distrato. Denúncia significa um dos lados dizer não quero mais, né? Então, tem vários modos da gente terminar o contrato, né? O que o pessoal sempre me pede para falar é sobre as rescisões. Esse é um ponto bem nevrálgico, né? E a gente precisa ver duas coisas. A gente tem a lei e tem a jurisprudência, né? Então, quando nós falamos da lei, ela estabelece aqui algumas consequências para a rescisão, né? E a jurisprudência também tem lá as suas decisões próprias. Então, quando eu tenho um contrato por prazo determinado, prazo certo, né, significa que eu que contratei, eu tenho uma expectativa, aí de repente você interrompe, corta o contrato. Isso vai ter uma consequência diferente daquele contrato que eu fechei para o prazo indeterminado. Quando é que vai terminar? Não sei. Por isso que se chama prazo indeterminado. E aí, se num determinado momento eu resolver cortar sem justa causa, eu terei outras consequências. Vocês notem que do ponto de vista empresarial, tem um impacto diferente. Alguém que termina um contrato que eu tinha expectativa de terminar num determinado prazo e outro que eu não sabia, eu estava sujeito a qualquer momento ele ser rescindido, né? Então, o que nós temos? Quando ele é por prazo determinado, né, nós temos que verificar, nós temos uma fórmula aplicada a todos aqueles meses que nós ainda tínhamos de contrato faltante, né? Então, importância equivalente à média da retribuição até a data multiplicada pela metade. Então, se faltam 4 meses, a gente considera 2 meses. É importante vocês saberem o seguinte: a lei diz que quando você tem um contrato por prazo indeterminado, que já vigorou por 6 meses, você precisa, ainda que seja indeterminado, dar o aviso prévio ou pagar 1/3 das comissões. A jurisprudência, os tribunais têm estendido essa regra também para os determinados, com o seguinte argumento: olha, se quem tem indeterminado tem direito de receber um aviso prévio, sabendo que pode terminar a qualquer momento, mais ainda, quem está com determinado tem a expectativa de que o negócio tenha 1 ano, se passaram 6 meses e você interrompeu. Depende bastante de onde o caso vai cair, né? Se é um contrato de representação com PJ, o correto é que isso fosse assim decidido no âmbito da justiça civil, tá? Quando é com PF, por questões inclusive de mudanças de competência na legislação, hoje você tem a Justiça do Trabalho julgando. E para a Justiça do Trabalho o reclamante tem tudo e o reclamado tem quase nada. Então ele vai chegar e falar: não, mas espera um pouquinho, tudo bem que a lei diz que é por prazo indeterminado, mas para o determinado também eu vou aplicar isso. Então preparem-se para esse tipo. Por isso que a aula de calcular por quanto tempo vai ser o determinado. É preferível colocar um contrato menor do que um maior que você queira rescindir. Ou segurar a onda e esperar o contrato terminar, o prazo terminar. E se for por indeterminado, além dessa consequência que a gente já falou, a maior consequência é isso daqui: 1/12 de toda a remuneração desde o começo da relação de representação. E dentro do contrato de representação, se ele está há muito tempo e vende muito, a cacetada vem do representante e não do empregado. Porque aí a gente entra na casa do 1 milhão, vira um milharal, né? 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, assim, ó. Dá para quebrar a empresa. E dependendo
do conjunto probatório, né, o que o cara conseguiu naquela... Ela não tem mais uma pastinha, né, ele tem um arquivo inteiro de prova, né? Não tem outra coisa a não ser fazer um acordo. Não sobra, aí não dá para fazer milagre, né? Não é que o advogado é bom ou ruim, os fatos não ajudam, né? Bom, e a consequência, se a gente falar só de vínculo empregatício, a consequência é que vocês devem conhecer, que é fundo de garantia, os 40% de multa, férias, inclusive em dobro, acréscimo do 1/3 que é constitucional, 13º, aviso prévio, INSS de todo o período. Então, é uma questão de conta. Eu sei de representante que já veio no escritório pedindo simulação. Ele pediu para o advogado simular os dois cálculos. Ele pediu assim, olha, se eu pedir o reconhecimento de vínculo, quanto eu ganho? Se eu não pedir, quanto eu ganho? E aí nós temos lá um perito que a gente usa para tudo, o perito faz o cálculo. E ele escolhe onde ele vai ganhar mais. Pode ser que seja aqui, pode ser que seja aqui, tá? Pois bem, continuando. Prescrição, né? Tem uma máxima jurídica que diz que o direito não acolhe os que dormem. Então, tanto o representante quanto o empregado, eles têm um prazo para exigir verbas indenizatórias, tá? Que prazo é esse? Se for representação pura e simples, a gente usa a prescrição civil que está na lei. Está aqui na lei de representação que fala que são 5 anos, tá? Então, ele tem 5 anos de quando terminou o contrato para pedir. Só que ele pede tudo. Se forem 20 anos, ele vai pedir 20 anos, tá? No caso da trabalhista, não. Ele, depois que termina, ele tem 2 anos, mas ele pode pedir até 5 anos para trás, tá? Agora, a competência trabalhista ou civil, né? A gente vai no artigo da Constituição. Então, se for um conflito entre pessoas jurídicas, o lugar de se fazer isso é na justiça comum, na justiça civil. Se for uma briga exigindo a questão da relação de emprego, né? O local é a justiça do trabalho.